Olá, estamos de volta com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui novamente o Marcelo Kfouri, que é professor, que é economista, professor do departamento da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Ok, Marcelo. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre conjuntura, né? Sobre como é que a gente está vendo aí nesse curto, quer dizer, conjuntura um pouco complicado, porque, na verdade, no cenário internacional, pelo menos, temos uma mudança super importante no comércio internacional. Como é que você está vendo essa questão das tarifas e como é que você está vendo os efeitos aí dessas negociações, principalmente entre os Estados Unidos e a China? Eu acho impressionante como é que a gente é afetado por uma coisa assim, meio idiosincrática da mente da nova pessoa que parece que tem uns conceitos assim, meio equivocados, que acha que pode voltar para a década de 50 e voltar a produzir carro nos Estados Unidos e ter uma indústria siderúrgica e metalúrgica pungente novamente, quando isso já mudou tudo. Você teve a globalização, teve o ciclo de produção industrial e de serviços, tudo revolucionou, e a pessoa acha que unilateralmente pode voltar ao que era há 50 anos, 80 anos atrás. Então, a gente está vendo assim, meio perplexo essa tentativa de volta ao passado, de reindustrialização dos Estados Unidos, e é uma pessoa também que tem umas ideias econômicas bastante toscas, né? No meu curso de macro de economias emergentes, eu tenho um paper do Paul Krugman que eu dou na aula, da década de 80, ele falava que os empresários acham que se uma situação, se você tem uma proteção de algum país, aquilo vai acabar com a indústria do país. E já os economistas sempre acham que você vai ter um retorno ao equilíbrio e que dá para... as variáveis são endógenas, então você tem um movimento entre elas que acaba voltando para o equilíbrio. E o que o Trump está fazendo é meio que uma volta a essa visão dos empresários que proteção industrial, política industrial e tal, tá como se roubando dos Estados Unidos, né? Então, é uma confusão que acha que se você está com déficit de conta corrente, ou basicamente déficit de transações correntes, o outro país está beneficiando do seu. E não tem aquela noção de que se um país tem pouca poupança, você ter déficit de transações correntes, você vai estar entrando em poupança externa para complementar a sua poupança e para financiar o seu investimento. Então, você ter déficit de balanço comercial nem sempre é negativo. Eu dei essa volta grande aí para falar que você está tendo um choque tarifário, dependendo do jeito que ficar, sei lá, a minha expectativa é que a tarifa da China chegue ao redor de 30%. É alta, mas não vai interromper o comércio entre Estados Unidos e China como se estaria se fosse mais de 100%, né? Mas vai gerar uma série de consequências. Esse negócio está chegando numa hora que já havia uma desaceleração mundial. Os Estados Unidos já estava desacelerando, basicamente também, dada todas as políticas aí monetárias mais restritivas, então você estava já tendo algum esfriamento do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, ainda está bastante aquecido, o desemprego ainda é bem baixo em termos cíclicos, mas já estava tendo um esfriamento. E toda essa perplexidade que se gerou em torno das tarifas, isso afasta investimentos e retarda consumo de mais longo prazo. Então, a gente viu no próprio PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos um número já ligeiramente negativo, com uma antecipação muito grande de importações, prevendo aí essa coisa meio disruptiva que era o aumento das tarifas, né? Então, o que a gente vê mesmo se você repare a tarifa ao redor de 30, são valores mais altos de tarifa desde os anos
30, de novo, né? Quando você teve antes da Segunda Guerra, quando você teve aquele período lá de as políticas que a gente chama de beggar thy neighbor, né? Que cada um vai se protegendo e cada um vai só olhando a conjuntura interna e você vai para um third best, um second best aí, em termos de coordenação internacional, e você piora para todo mundo. Então, com esses aumentos das tarifas, a gente vai ter uma diminuição do PIB mundial. O próprio FMI já deu uma nova rodada aí de projeções aí, com a economia mundial crescendo menos, os Estados Unidos crescendo menos, a China crescendo menos, e isso pode fazer com que preço de commodities caia. Tá? Então, isso eu acho que é a grande canal de transmissão para o Brasil, são preços de commodities. Tá? Então, você tem uma China crescendo menos, petróleo cai, minério de ferro cai, e isso é ruim para balanço comercial, pode ser ruim para o PIB, mas é bom para a inflação. Então, o próprio Banco Central está com um cara que vai pausar o aumento dos juros, muito baseado, né, nessa expectativa de alguma deflação mundial, que vai, via preço de commodities, melhorar um pouco a inflação no Brasil. Mas, Marcelo, eu acho que você tem um ponto importante, quer dizer, mas eu acho que né, você tem toda a razão, essa questão é uma volta ao passado, né? Quer dizer, lá da década de 50, década de 60, um pouco cepalização da política econômica americana, né? Quer dizer, acho que isso é um negócio, quer dizer, meio complicado. Agora, eu tenho visto alguns analistas, quer dizer, mais preocupados com a geopolítica do que com a economia, e o ponto, em geral, a ideia de que dada a enorme dependência da China as exportações, quer dizer, o grande produtor do mundo e o grande exportador de modo geral, a China está passando por uma crise importante de desaceleração da economia, muito importante, quer dizer, estrutural, quer dizer, excesso de investimento, excesso de oferta, falta de consumo, etc. Segundo esses analistas, quer dizer, o objetivo do presidente Trump é um pouco jogar areia nas engrenagens chinesas para reduzir o crescimento da China, efetivamente, o que vai gerar alguma redução do crescimento da economia americana também, mas, por outro lado, quer dizer, num outro sentido, tende a criar problemas no crescimento da economia chinesa. Como é que você vê esse tipo de análise? Então, eu concordo plenamente. Então, eu até escrevi um texto na Broadcast aí, no auge lá da crise do Trump, né, falando que as polianas de plantão acham que sempre uma crise vai gerar oportunidade boa para o Brasil, porque vai exportar mais alimento para a China, vai gerar um pouco mais de compra de produtos do Brasil. Mas o que eu acho que o canal que ia afetar o Brasil era exatamente essa desaceleração da economia chinesa. Eles estão com uma série de problemas lá de excesso de capacidade, estão com um problema sério do setor imobiliário lá, com coisas que não conseguem vender lá mais aquele modo de crescimento baseado de lançamento de novos prédios, novos edifícios, cidades novas, e parece que está num processo aí de exaustão, e você tem lá, óbvio que muitas vezes aqueles números de PIB lá são meio fake, mas você tem razão. O que fez a China crescer ultimamente são as exportações, e eles exportando menos para os Estados Unidos vai afetar bastante lá o modo o drive de crescimento da China. Então, eu acho que eu fico super preocupado que você pode ter uma japonização da China, você ficar aí 30 anos aí sem crescer, porque eles sempre prometem que vão fazer uma mudança do mix de crescimento, beneficiando o consumo interno, mas a gente nunca vê isso acontecendo. Sempre sai naqueles programas quinquenais, plurianuais, do Partido Comunista, de tentar aumentar o consumo interno, mas a gente vê que ano após ano é tudo baseado em investimento e baseado em exportação, né? Então, o drive do crescimento e realmente
é bem interessante esse negócio de atirar no que viu, acertar no que não viu do Trump, né? Então, ele fala que está querendo reindustrializar os Estados Unidos, mas, na verdade, ele está querendo enfraquecer o crescimento chinês. E enfraquecendo o crescimento chinês, o Brasil vai exportar menos, o PIB do Brasil cai, e o único benefício que a gente pode ter, como eu acabei de falar anteriormente, é importar desinflação aí via queda de commodities, né? Então, eu acho que eu sempre, desde o ano passado, eu sempre estou falando, não adianta achar que vai beneficiar um setor, que vai prejudicar um setorzinho aqui, vai melhorar a siderúrgica, vai piorar a siderúrgica por causa da taxação dos Estados Unidos, vai aumentar a exportação de soja, o Brasil vai ser celeiro de alimentos. Pode até isso acontecer no médio prazo, tá? Em 2018 a gente viu que aumentou a exportação de soja, mas uma piora no PIB da China afeta diretamente o Brasil, que virou meio que um país que suplementa commodities e soja e produtos alimentícios para a China. Os sinais são bastante claros. Nós tivemos uma redução das exportações chinesas para os Estados Unidos de 21% no mês de abril, né? Quer dizer, e toda essa diminuição das exportações chinesas para os Estados Unidos acabou indo para um desvio de comércio, em parte para a América Latina, em parte para o leste asiático, tá certo? Uma parte para a África, mas isso é insustentável no médio prazo. Então, desse ponto de vista, quer dizer, existe aí uma questão importante, é como que a economia chinesa vai reagir a essa tentativa do preço, quer dizer, essa coisa de jogar areia nas engrenagens chinesas, né? Quer dizer, a economia está, quer dizer, essa questão de mudar a estrutura de demanda é extremamente difícil de fazer. A União Europeia, a União Soviética tentou fazer e não conseguiu, né? Quer dizer, a China está aí há 10 anos dizendo que vai fazer e não consegue. Se você pensar, olhar com cuidado, quer dizer, você continua tendo 40% do PIB com investimento. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, e eu acho que o efeito, como você está dizendo, para a economia brasileira é muito negativo, né? Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista da economia chinesa, é muito importante para a economia brasileira que a economia chinesa continue crescendo. Mas, se persistir nessa trajetória, a gente vai ter uma desaceleração da economia chinesa bastante forte. Eu não sei como é que você está vendo esse processo. Eu acho que é extremamente otimista os números que a China ainda cresce 4% esse ano e 4% ano que vem, conforme o próprio FMI projetou, né? E acho que o ano passado cresceu 5%, mas eu acho que dificilmente consegue chegar a esses níveis, né? Eu não sou assim, um grande especialista em economia chinesa, mas com certeza você interromper o comércio dos Estados Unidos e China é extremamente negativo para a economia mundial, né? E principalmente para a economia chinesa. E dá um maior medão de você ter uma enxurrada de produtos industriais aqui no Brasil, que aí vai acabar com o que sobrou da indústria brasileira, né? Então, a gente estava falando aquela questão de cepalina anteriormente, ou as vantagens comparativas da China em termos industriais são muito grandes, mas se você coloca 40% de tarifa, talvez fique inviável exportar para os Estados Unidos. Aí você vai acabar tendo que mandar esse negócio para outro lugar e pode fazer aqui um dumping em cima da América Latina e de outros países aí, da África, onde que eles já têm canais de comércio, né? Então, pode redirecionar as exportações que anteriormente iam para os Estados Unidos. O que a gente viu em 2018, nessa primeira rodada aí de tensões entre Estados Unidos e China, foi um aumento da exportação de soja do Brasil, que pode, de novo, ter um pouco de aumento novamente aí com a China importando mais agropecuário do Brasil. Mas o que preocupa mesmo é a saúde e a rigidez da economia chinesa, né?
que a gente tem toda aquela história que tem cidades fantasmas, que tem gente que vai para uma mina de carvão, desce lá na mina, não produz nada e depois volta, e sempre medo de ter questões unrest, que eles falam, né? Os americanos falam revoltas populares. Então, eu acho que o equilíbrio é bem frágil, e a gente está vendo aí um choque de proporções razoáveis aí, né? Não sabe aonde que vai acabar isso, mas se acabar com uma tarifa de 30%, pode significar alguns pontos percentuais de decréscimo no PIB chinês, né? Tem um antecedente histórico, né? Quer dizer, o presidente Ronald Reagan aumentou esporadicamente gasto com armamentos lá na década de 80, forçou a União Soviética a ir atrás, aumentando o orçamento com armamentos, e acabou com o desastre, exatamente, o desastre da União Soviética. Isso me lembra um pouco, quer dizer, isso que está acontecendo, se não é o que está tentando fazer com a economia chinesa nesse momento, entendeu? Quer dizer, não parece exatamente a mesma coisa, mas faz um certo sentido, dado o fato de que a China depende muito das exportações. Então, quer dizer, eu acho que a China está numa situação em que é muito dependente das suas exportações, e isso pode ser super importante. E como os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, né? Quer dizer, tem o maior nível de consumo do mundo, então eu acho que isso deve ser uma preocupação importante para a economia chinesa, e eu acho que é uma preocupação bastante importante. Agora, Marcelo, quer dizer, uma coisa que você está chamando a atenção, eu acho que você tem um efeito deflacionário sobre preços de commodities. Eu acho que a gente vai ter, provavelmente, com a desaceleração da China, a gente vai ter provavelmente uma queda nos preços de commodities, o que é desinflacionário para o Brasil, tá certo? Mas tem o outro lado, né? Quer dizer, do ponto de vista fiscal, é bastante complicado, né? Principalmente preço de petróleo. O Brasil, que uma das grandes fontes de receita do governo brasileiro é exatamente produção e exportação de petróleo, tá certo? O Brasil hoje é o quinto ou sexto maior produto exportador de petróleo do mundo, tá certo? E isso vai afetar a questão fiscal, que já não está muito muito bem gerida, né? Quer dizer, como é que você está vendo esse processo, Marcelo? Pois eu acho que uma coisa assim, uma novidade que aconteceu no princípio do ano foi a queda de popularidade do Lula. Essa queda de popularidade é difícil de explicar. Eu não compro que foi por causa de aumento de inflação, não. A gente tem um modelinho que eu rodo para tentar calcular quais são as variáveis macro que explicam a popularidade, e preço de alimentos é uma das variáveis que explica. Mas, se você pegar o resíduo que aconteceu lá no primeiro trimestre, ele é absurdo, é um outlier assim, espetacular, essa queda lá na coisa binária de 49 para 42, na escala binária de aprovo e desaprovo, caiu de 49 para 42. Então, não são modelos macro que explicam, não são variáveis macros que explicam essa queda de popularidade. E é um pouco difícil de explicar isso. Tem gente que fala que é questão de engajamento da direita nas redes sociais, que é problema de violência, porque ele perdeu muita popularidade em alguns lugares do Nordeste que sempre foi muito bem aceito, né? Então, dito isso, essa queda de popularidade dificulta o trabalho do Haddad, porque aqui e ali sempre começa a aparecer algumas medidas populistas aí para atenuar esse efeito. Então, por exemplo, você tem a tarifa social aí para energia elétrica, então estão falando também que vão diminuir o preço do gás para as famílias mais pobres. Está se falando que também que no ano que vem pode ter outro aumento aí do Bolsa Família, e tudo isso gerando aí pressões aí de gastos assim em cima do arcabouço fiscal. Então, vai ser difícil conseguir segurar o aumento de gasto em 2,5%, que é o que o arcabouço exige. E o que a gente tem visto é o governo conseguindo fechar as contas
com aumentos de receita, né? Então, para esse ano, parece que semana que vem vai sair a avaliação bimestral, né? Porque tem 2 meses que o orçamento foi aprovado, então parece que em 22 de maio vai sair a primeira avaliação. E estão se especulando aí, que eu vi os analistas falando, que vai ter um contingenciamento de 10 bilhões. A princípio parecia que ia ser mais, no princípio do ano o pessoal que acompanha as contas fiscais achava que era mais, mas parece que esse valor é um valor palatável para o Lula, talvez, mas esse muddling through aí que a gente pode esperar de piora gradual do fiscal com essas benesses aí populistas, eu acho que vai ser o nome do jogo aí para daqui até 2026. Então, cada hora aparece uma tentativa nova aí de ganhar popularidade, né? Então, a gente viu que no ano passado, quando foi ser divulgado lá o corte de gastos, teve aquela surpresinha de fazer isenção do IR lá para até R$5.000, e aquilo foi um wake-up call para os economistas que ainda estavam um pouco aí polianas também, eu já falei esse termo, eu repetindo, em relação ao fiscal. Tava todo mundo achando que não estava tão ruim assim, aí naquela hora ele falou, epa, o negócio, na hora de cortar gasto, o cara vem com inserção de imposto, então deu uma melada ali no preço dos ativos, foi um ponto de inflexão no acompanhamento fiscal, né? Então, o que a gente vê é necessidade de, dado essa forma de fazer política, sempre com aumentos marginais de gastos, sempre um programinha novo, sempre uma beneficezinha novo, só se fecha as contas com aumento de receita, né? Então, já está ficando difícil conseguir criatividade para aumentar a receita. Então, parece que eles vão tentar fazer aí mais um leilão do pré-sal, tem que aprovar no Congresso até o final do ano, isso pode gerar aí um aumento aí de 20 bi de arrecadação. Tem sempre aquela coisa que eles colocam lá em cima, lá, a arrecadação do CARF, né, daqueles recursos lá do sistema da Câmara de Recursos lá fiscal, né, e nunca consegue arrecadar o que eles estão prometendo. Mas, assim, de modo geral, o número do fiscal não parece tão ruim assim. A gente está tendo um déficit aí nos últimos meses, no primário, de 0,2 do PIB, né? Então, ano passado a gente teve números de déficits maiores por causa da questão aí da antecipação dos precatórios, mas na hora que isso saiu da janela móvel de 12 meses, a gente está vindo aí para um déficit mais condizentes com o arcabouço. Mas a gente sabe como que é a cabeça do Lula e como é que ele quer sempre aquela frase da Dilma, que déficit fiscal é vida, continua por trás ali da cabeça de todo mundo, quase todo mundo. Acho que é o único que é uma voz dissonante que tenta segurar um pouco é o Fernando Haddad, né? Mas tá difícil de conseguir arrumar a receita para tanto para o programinha novo que eles estão querendo arrumar para melhorar a popularidade. Marcelo, mas lá no final do ano passado, que a sensação que os últimos 3 meses do ano passado foi bastante complicada, né? Quer dizer, você teve uma sensação de perda de equilíbrio, muito próximo da perda de equilíbrio, uma aceleração muito forte da taxa da desvalorização cambial, gerando pressão inflacionária, expectativas, etc. Então, acho que esse foi um negócio muito importante, o que sugere que a gente está dançando na beirada do abismo o tempo todo, né? Quer dizer, dado isso, quer dizer, tem sempre, como você está dizendo aí, tem sempre alguma notícia de aumento de gasto, né? Quer dizer, ontem apareceram todas esses programas, possíveis programas, como você disse aí, aumento do Bolsa Família, Vale Gás, em suma, quer dizer, uma coisa. Não, reforma de
residências inapropriadas, ou seja, quer dizer, você tem sempre alguma ideia interessante para aumentar gasto, tá certo? É, você acha, quer dizer, isso combinado com essa questão da redução de preço de commodities, você acha que a gente pode estar caminhando em direção a uma situação bem mais delicada do que estava aparecendo no começo do ano, com a desvalorização do dólar lá fora, com a questão das tarifas, a reação do mercado financeiro internacional aos preços dos títulos americanos? Como é que você está vendo esse processo, Marcelo? Esse é um bom ponto, né? Porque então o Haddad tem sido muito otimista no crescimento do PIB. Ele está fazendo as simulações dele com crescimento de 2,5%. E com essa visão que a gente está tendo da economia mundial, isso parece muito róseo, né? E você tem razão. A economia brasileira é muito sensível a preço de commodities. Quando commodities está bem, a gente tem um PIB crescendo, arrecadação crescendo. A gente teve anos para trás aí que logo depois da Covid, que a arrecadação estava crescendo 2 dígitos em termos reais aí por muito tempo, por causa dessa questão que a gente está falando aí da economia mundial crescendo, com todos os incentivos que foram feitos na Covid e tal. A gente estava tendo uma volta do consumo de produtos industriais também, que fez com que a arrecadação aparecesse com números surpreendentes. E a gente pode ter uma entre-safra, né, nessa questão aí de arrecadação, porque você mesmo falou que tem muita arrecadação em cima de petróleo, né? E está acabando aí as margens para conseguir novas fontes de receita, né? Então, mas eu acho que se piorar a arrecadação, eles dão uma segurada nos gastos. Eu acho que não vai desgringolar o arcabouço até o final do ano. Para 2026, o ano eleitoral, eu acho um pouco mais complicado, mas dado aí, se você tiver piora na arrecadação, acho que uma outra boa ideia aí, eles conseguem dar um pouco mais de fôlego para o Haddad cortar, dizer não aí para esses programas populistas aí, a ver, né? Eu acho que eu não sou um dos mais pessimistas aí do lado fiscal. Pode ser um pouco aí de poliana da minha parte, mas eu acho que a gente vai acabar no final do ano aí com um déficit aí ao redor aí de 0,6, o que o mercado está prevendo, né? É óbvio que vai continuar a ter um aumento aí na dívida bruta, mas ainda não acho que é explosivo e não acho que ainda está numa situação ainda de dominância fiscal, né? Uma outra coisa também que na hora de começar a entrar todos esses pagamentos de juros da dívida em cima da dívida pública, a gente pode ter alguma surpresa aí, dado o juro real tão elevado, né? Na verdade, quer dizer, é extremamente complicado, porque a gente tem, quer dizer, o Fernando Haddad consegue atingir a meta do arcabouço fiscal, mas não consegue atingir o superávit primário necessário para atingir a meta, né? Porque uma parte grande do superávit primário é financiado via crédito extraordinário. Agora, por exemplo, essa questão desse escândalo aí do INSS, muito provavelmente vai ser pago com um crédito especial, crédito extraordinário fora do arcabouço fiscal, né? Quer dizer, isso do ponto de vista do comportamento da dívida não faz diferença se a dívida continua crescendo, né? A dívida continua crescendo. Na verdade, a gente vai ter um crescimento, a nossa estimativa aqui é que ao longo do governo Lula nós vamos ter uma taxa de crescimento da dívida, da relação dívida-PIB, de 3 pontos de porcentagem por ano. Ou seja, 12 pontos de porcentagem em 4 anos. É muita dívida, tá certo? Tem sempre uma coisa que fica na minha cabeça, mas que é impossível de saber exatamente, quer dizer, avaliar. Eu me lembro, há algum tempo atrás, quer dizer, existia uma ideia de que uma dívida PIB de 60% do PIB em países emergentes seria insustentável.
A gente já está com uma dívida PIB próxima de 80% do PIB, tá certo? Já tivemos lá e voltamos, e não tem uma explosão da dívida. Você acha que existe um nível a partir do qual é impossível você efetivamente... como é que a gente pode pensar nesse problema? Eu não tenho assim... eu sei que para estabilizar a relação dívida-PIB, a gente precisaria de um superávit de uns 2%, 3%, aí, dependendo do cenário em termos de crescimento e de Selic e tal. Mas isso é absolutamente inviável aí no curto prazo e dentro da mentalidade desse governo, né? Eu acho que você tem um threshold aí lá do 100%, né? E principalmente para o Brasil, esse negócio é mais preocupante dado aí o juro real tão alto que a gente sempre teve, né? Então, esse termo que você brincou aí de ficar na beira do abismo é uma boa metáfora para falar que o fiscal ele é bem frágil, né? Então a gente está sempre próximo aí da Unpleasant Arithmetic lá do Sargent Wallace, né? E uma coisa que complica mais é essa coordenação de políticas, né? A gente teve por 2 ou 3 anos apenas desde que eu acompanho a economia, que a gente teve um fiscal apertado e um monetário frouxo, né? A gente vive sempre com um fiscal frouxo e um monetário apertado, o que fragiliza mais ainda o fiscal e deixa a gente aí na beirada de ter uma dominância fiscal, que seria quando a política monetária começa a ser inócua, né? Quer dizer, eu acho que esse é o grande problema. Nossa avaliação aqui é que sem a ajuda do fiscal não vai chegar, não vai conseguir. A gente está com uma expectativa de inflação em 2026 maior do que em 2025. Acho que talvez seja a única casa que está com essa projeção, exatamente por causa do fiscal. Quer dizer, dado o aumento de gasto público, dado o caráter muito expansionista da política fiscal, a política monetária sozinha não vai conseguir resolver o problema. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer enorme a conversa, tá certo? Muito boa mesmo, acho que aprendi muita coisa. Muito obrigado aí por ter aceito. Valeu, até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição. Um abraço, tchau. Obrigado, um abraço.